Bom dia, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Vamos dar início a mais um culto, diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes desse culto, gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios 13, uma passagem muito conhecida. E 1 Coríntios 13, o verso 4, 5, 6 e o 7. 1 Coríntios 13, 4, 5, 6 e 7. Amém? Podemos dar início à leitura da palavra? Então vamos lá, me acompanhe. Que diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através da boca de Paulo para a igreja de Coríntios. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Palavra de Paulo à igreja de Coríntios. E durante a minha vida, durante a vida de muitos aí, passamos a procurar algo, a buscar algo que venha assim preencher o nosso coração, algo que venha satisfazer, que venha trazer uma felicidade, uma satisfação que falta nos corações. E isso é algo assim natural do ser humano. E a maior parte das vezes buscam o quê? Coisas naturais para preencher essa falta que há no coração. E essas coisas que muitas das vezes as pessoas buscam são coisas o quê? Passageiras. São coisas perecíveis, que se acaba, que se vai. E aqui, essas palavras, a igreja de Corinto praticamente estava assim. E ó que a igreja estava buscando coisas boas, Estava procurando o quê? Os dons de Deus. Mas se esqueceram do quê? Do amor, como Paulo diz, versículos anteriores. Ainda que eu falasse a língua dos homens, tivesse dom de profecia, a língua dos anjos, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, toda a fé, distribuísse toda a sua fortuna, se ele não tivesse amor, nada disso importaria. E aí, o que é então esse amor? O que é esse amor sobre a vida daquele que tem nosso Senhor Jesus Cristo em seu coração? O que é esse amor? Esse amor é um selo. Esse amor é um registro. É uma autenticidade, sabe, esse amor? Esse amor é algo diferente agora. Podemos até dizer, mas antes de eu ter o Espírito Santo sobre a minha vida, eu amava também. Eu tinha esse amor, eu amava
amo meu pai, amo minha mãe, amo meus irmãos, amo meus filhos, amo minha esposa. Podemos falar isso sim, mas temos que entender que agora é algo diferente sobre as nossas vidas, é algo maior, é algo melhor do que anteriormente. Mas como isso, Ronaldo? Como isso? Porque assim, esse algo maior agora é o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, que está em nós. E isso é algo maior e melhor, como eu disse. Por quê? Veja bem, nós temos agora em nós o amor sacrificial, através do Espírito Santo. Porque como diz a palavra de Deus, em João 3,16, que é muito conhecida, porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, aquilo que nós não tínhamos antes, através de um sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por estarmos aqui diante da Tua presença, o Deus vivo, poderoso, santo, santo como és o Senhor, meu Deus. Seja o Senhor para conosco nesse culto de hoje, Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor, a qual estamos aqui diante também desse momento da Santa Ceia do Senhor, preparada para com cada um de nós, que haja o perdão do Senhor para com as nossas falhas, para com os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos nossos olhar, pelo nosso falar, pelo nosso entendimento, pela nossa limitação, Senhor, pelas nossas omissões, pelas nossas comissões, Senhor. Que haja o perdão para comigo, para conosco, para com a membresia da Tua igreja, se assim estamos incorrendo em erro, em falhas, em pecados, Senhor. Seja o Senhor para conosco nesse dia de hoje, derrama das Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, desde o maior ao menor. Não se esqueça de nenhum de nós, a qual temos o nosso nome arrolado no livro da vida, registrado nas palmas das Tuas mãos, Senhor. Faça-se presente para conosco, Senhor, porque nada podemos, nada somos, senão o Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso estamos aqui para louvar, agradecer, reverenciar o Senhor, meu Deus, ouvir da Tua palavra para os nossos corações, os louvores que serão entoados, Senhor, porque creio que foi preparado, porque creio que esse momento é um momento especial, a qual o Senhor convocou, a qual o Senhor trouxe, até mesmo aqueles que estão em seus lares, ouvindo da Tua palavra, acompanhando esse culto de hoje. O Senhor marcou esse momento, o Senhor marcou esse momento para com cada um de nós, Senhor. Por isso que nós possamos assim abrir nossos corações diante da Tua presença, Senhor, que eu possa me esvaziar, Senhor, que eu possa me esvaziar de tudo aquilo, Senhor, que não condiz do Senhor para com a minha vida, Senhor, e abrir meu coração diante da Tua presença, Senhor, para receber mais uma porção advinda do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Graça e paz, a igreja, amém. Gostaria de convidar você a se levantar. E eu aproveito esse momento para agradecer aos irmãos pelas orações, pela vida do Rodrigo. Ele não veio hoje e agora porque está se recuperando, está com alguns desconfortos. Mas muito obrigada pelo carinho de todos dispensado a nós, tá bom? Isso sem dúvida faz a maior diferença nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Que não nos falte uma palavra, um cântico de louvor ao Senhor. Que você enche o seu coração de alegria e louve ao Senhor neste dia, porque esse é o dia que o Senhor preparou para você estar na casa do Senhor, amém? Aleluias. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque Ele é grande, porque grande é o Senhor.
Senhor neste dia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora ter um momento de intercessão, como de costume aqui nós fazemos em meio à igreja, né? Os irmãos, pode se assentar, amém? Fique à vontade. Então, vamos orar. Você aí que sabe de alguma coisa que eu não sei, em meio a seus parentes, seus familiares, esse é o momento também da gente estar clamando nesse propósito, recorrendo a nosso bom Senhor Jesus, para que Ele venha operar, amém? Os irmãos, vamos então estar orando, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, peço ao Senhor e agradeço ao Senhor por poder pedir ao Senhor, meu Pai, por poder me dirigir ao Senhor, me colocar diante da Tua presença, meu Pai. Agradeço ao Senhor, porque o véu se rasgou de alto a baixo, dando a nós esse acesso, Senhor, ao Senhor que tudo pode, ao Deus de amor, de união, de paz. E peço ao Senhor, meu Deus, clamo ao Senhor pela vida do pastor Rodrigo Capuzzo, Senhor. Seja o Senhor para com ele, como o Senhor tem sido, Senhor. Seja o Senhor ali confortando, seja o Senhor livrando das dores, Senhor. Faça-se presente ali. Tira, Senhor, remova toda essa enfermidade ali, essa situação ali que incomoda, que gera transtorno, que gera dor, Senhor. A qual ele até mesmo não pôde estar aqui nessa manhã de hoje, Senhor, porque eu sei que o querer, a vontade dele era estar aqui em nosso meio, Senhor, estar aqui nos abraçando, estar aqui se comunicando, estar aqui se alegrando junto com a gente diante desse culto, Senhor. Tome em suas mãos, Senhor, não desampare, não abandone, Senhor, sustenta, conforta ali, derrama do bálsamo advindo do Senhor sobre a vida dele, Senhor. Tome em suas mãos, Senhor. Não deixe faltar nada, Senhor. Socorre ali, entra com providência, Senhor. Faça aquilo que minhas mãos não podem fazer, faça aquilo que minha vontade, o meu querer não pode fazer. Por isso recorremos ao Senhor, clamamos ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Acoberta sua esposa também, que está aqui louvando, adorando ao Senhor, meu Deus, seus filhos também, o pastor Ricardo que está aqui também, a Eliane também, acoberta, proteja, guarda, revista, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, que nem um dardo, nem uma seta, Senhor. Despedaça toda a seta, quebra o arco, Senhor, despedaça a lança, toda a armadilha, todo intento de Satanás, caia por terra em nome do Senhor Jesus, mediante o sacrifício vicário da cruz. Clama ao Senhor, peça ao Senhor, meu Deus, faça-se presente diante dessa batalha, diante dessa peleja, Senhor, entra com providência, Senhor, porque almejamos a vitória advinda do Senhor, meu Deus, almejamos a vitória, Senhor, não aceitamos a derrota em nosso meio, não aceitamos a derrota em meio à Tua igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor também para com a Lúcia, Senhor, faça-se presente para com a Tua filha ali, Senhor, faça-se presente, muda toda essa situação, todo esse quadro clínico, Senhor, cura ali, Senhor, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor não mudou e não mudará, sempre continuar sendo o Deus que Tu és, Senhor, para que nós possamos assim, nos regozijar diante dos feitos do Senhor, alegrar os nossos corações, Senhor, para que haja testemunhos em meio à Tua igreja, Senhor, continue operando, Senhor, para que nós possamos dar os testemunhos dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor para com a Cida, Senhor, para com o Dirceu, Senhor, seja ali, completa ali, Senhor, completa essa obra, completa essa cura ali, Senhor, fortaleça a Tua filha,
Fortaleça teu servo, tua filha ali, entra com providência, venha suprir todas as necessidades. Tira, Senhor, tira todo o mal, tira todo abatimento, tira todo o cansaço, Senhor. Fortaleça, revigora as forças ali, através do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Faça-se presente, meu Pai. Demonstre o Deus que Tu és, Senhor. Demonstre-te o Deus bondoso, o Deus de amor, o Deus de união, o Deus do milagre, do sobrenatural, Senhor. Aquilo que nossos olhos não veem, aquilo que nossa mente não dimensiona, Senhor. Aquilo que está além do nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor, porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós, meu Pai, se só o Senhor pode fazer em nosso meio. E agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por podermos estar aqui, Senhor. Agradecemos ao Senhor e agradeço ao Senhor por esse entendimento ao qual o Senhor tem nos dado, pela salvação advindo de nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício vicário da cruz. Amém. Amém. As palmas louvam o Senhor. Amém. Nós também eu gostaria de saber se há em nosso meio alguém nos visitando pela primeira vez. Amém. Há alguém nos visitando pela primeira vez em meio à nossa igreja? Faz assim com a mão. Amém. Há alguém visitando nós pela primeira vez? Amém. Glória a Deus. Ó, 2 rapazes ali. Alguém pela segunda vez aqui, diante do nosso meio? Amém? Alguém aí nos visitando? Bom, eu gostaria aí, vamos, aquele momento, um momento muito agradável em nosso meio. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado, pode sair do seu lugar, dá um abraço ali nos visitantes, amém? Não vamos perder essa oportunidade. Fala aí no ouvido dele que Jesus ama ele. Deus abençoe. Força e formosura no céu, santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no céu, santuário. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Não vamos desperdiçar esse momento que nós temos de poder abraçar, de poder dizer aí que Jesus ama, que Jesus é aquele que pode fazer. É um momento muito importante, momentos que a gente não pudemos ter tempos atrás, né? Bom, vamos para as comunicações, amém? Nós teremos o batismo, né? E tem o contato aí para aqueles que estão em dúvida, né? Ainda, às vezes bate uma dúvida no coração. Agora veja bem, o que eu posso dizer para vocês não espere, se aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não espere muito tempo para descer as águas do batismo, não. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Entendeu? Não faça isso não espere não. E às vezes mas por que eu vou se batizar? Agora eu pergunto, o que te impede de ser batizado? O próprio Jesus Cristo deu exemplo para nós se batizando, né? Então, pense nisso. Entre em contato e venha se batizar. É uma bênção. Confesso aos irmãos que é uma bênção. Nós também temos a Semana da Compaixão, né? Que pode trazer aí um alimento doado. Aí a gente tem a equipe aí que monta as cestas básicas, né? Essas cestas básicas têm abençoado a vida de muitas pessoas que passam por dificuldade, né? E graças a Deus, Deus, através do coração de vocês, tem provido isso para aqueles que passam por essa necessidade. Também, quem puder aí fazer o Pix, tem os números aí, né? No telão.
Isso é muito saudável para a igreja, muito saudável, é louvável. Amém? Agora também nós vamos passar para os dízimos e a palestra. Essa eu não estou sabendo. Palestra é dia 3/6 às 16 horas. Então, isso também é muito importante. Anima aí os seus filhos a estarem presentes, né, diante dessa palestra, os pais, né, para a criação responsável dos filhos. Como proteger nossos filhos nos dias atuais. Também as células de jovens, né, ali, está sendo uma bênção ali. Mudou agora, é Rua João Bizarro da Neve. Muito bom. Legal, vamos abraçar aí a Vila Diva, né? Isso é muito importante, muito bom, está fazendo a diferença em cada lugar que essa célula está abençoando. É uma bênção, viu? A hora que você abre a porta da sua casa para uma célula, para a palavra de Deus, para louvar e adorar a Deus. As coisas, por incrível que pareça, mudam e muda muito, né? Tem mais algum aviso? Amém? Vamos para a parte administrativa da igreja, dízimos e oferta. Aí tem as formas de você contribuir, a qual eu creio que a igreja conhece, o envelope, transferência, o cartão, temos a maquininha lá. Temos o Pix agora e tem 2 números de Pix, né? Então fique atento para isso. E vamos fazer a leitura, sem perca de tempo, da palavra de Deus, amém? Que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, esteja com isto satisfeito. Amém? Lá fora no mundo, alguém fala para você vir até a igreja e dizimar? Eu nunca ouvi alguém lá do mundo, ou um testemunho dessa maneira, que alguém lá do mundo falou para você vir até a igreja e dizimar. Eu nunca ouvi isso. Pelo contrário, lá no mundo você vai ouvir: não faz isso não, para que dizimar? A igreja é grande, a igreja não precisa. Não estou falando da igreja aqui não, pensa numa igreja maior. O pastor, você vai dizimar, o pastor faz 3, 4 viagens por ano para o exterior, para que você vai dizimar? Não faz isso não. Então é isso que o mundo fala para nós. O mundo faz isso, né? Agora, por que isso? Porque o nosso adversário, o diabo, Satanás, sabe que se eu não dizimar diante da presença de Deus, ele tem acesso. Ele tem acesso às minhas finanças, por incrível que pareça, como diz a palavra de Deus. E aí, a gente passamos ao quê? A escutar o mundo, as vozes que às vezes vêm na nossa mente também, e não fazemos isso. E aí, as nossas finanças é o quê? Deteriorada. Ficamos numa situação difícil, numa situação ruim, e uma coisa começa a levar a outra. Então, quando nós também estamos dizimando, veja bem, a igreja é do Senhor, mas quando dizimamos, não olha para a igreja, não olha para o Ronaldo, não olha para o pastor, olha para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Você está dizimando e ofertando para Ele. A igreja tem a diretoria, tem
tesouraria, que vai fazer o quê? Administrar isso, mediante a vontade e o querer de Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aqui também terá as irmãs da intercessão recolhendo os pedidos de oração para podermos estar orando durante a semana. Amém? Convido os irmãos para que se coloquem de pé. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. As palmas louvam o Senhor, amém. Um coração quebrantado não rejeita o Senhor. Pode se assentar, igreja. E pode a mãe se esquecer-se de um filho ainda que mama. Mas como diz a palavra do Senhor, todavia eu jamais me esquecerei de você. Você que está pensando que está esquecido aí, ó, tá não, viu? Deus está falando que você não está esquecido, não. Eu gostaria de chamar as crianças, amém? Todas as crianças, amém? Vamos estar orando por elas agora, nesse momento. Você aí em sua casa também, chama seu filho, sua filhinha aí também, aí mesmo em casa. Vamos estar orando pelas crianças. Peço que a amada igreja alce em vossas mãos para cá, amém? E vamos estar clamando. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que o Senhor acoberta essas crianças, Senhor, acoberta elas, do alto da cabeça à planta dos pés, aquelas que também não puderam estar aqui nessa manhã de hoje, ali onde elas estão, seja o Senhor também acobertando, guardando, protegendo, livra dos laços, livra dos embaraços, livra da pornografia infantil, livra de todo intento de Satanás, toda armadilha, tudo aquilo que quer causar dano, que quer gerar trauma sobre a vida dessas crianças, Senhor, livra em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor, meu Deus, por essas crianças que aqui estão, Senhor, que elas continuem, Senhor, sendo direcionadas diante dos teus caminhos, Senhor, que nada venha apartá-las de diante do teu caminho, que nada venha tirá-las de diante da tua presença, Senhor. Faça-se presente para com a vida de cada uma delas, porque sabe bem o Senhor, meu Deus, o que serão essas crianças no futuro, Senhor, o que o Senhor tem preparado para elas, e creio que aquilo que o Senhor tem preparado é algo maravilhoso, é algo bom, é algo agradável, é algo que irá abençoar a vida de cada uma delas, estando elas assim, diante da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faça-se presente, Senhor, faça-se presente, Senhor. Abençoa, encaminha, direciona cada uma delas, em nome do Senhor Jesus, amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Graça e paz, irmãos. E obrigado, Ronaldo. Para quem não sabe, depois você cumprimente o Ronaldo, que o aniversário dele é hoje, tá bom? Depois aí no intervalo, aí você aproveita e dá um abraço. Nós... antes do culto, estava lá com o pessoal da intercessão, nós cantamos parabéns, oramos por ele, né, o ministério dele, estávamos lá, mas ele é uma grande bênção e vale a pena relembrar esse detalhe importante, né, aniversário justo, bem do dia que você está na igreja, no domingo. Irmãos, hoje é dia de ceia do Senhor, mas vamos meditar um pouquinho sobre a questão da ceia mesmo, né, depois nós estaremos celebrando na prática. Gostaria sempre de reforçar que nós... já foi falado, mas reforçar para nós continuarmos orando pelo pastor Rodrigo Capuço, pela recuperação dele, né? A gente tem, a Juliana está aqui hoje, o Felipe e a Lívia, mas eu tenho falado com ele pelo Zap, eu encontrei com ele pessoalmente uma vez essa semana, mas ele está se recuperando, né? Ele está assistindo, mas ele continua com o seu zelo, né? Eu estava sentado ali na minha cadeira, ele estava me mandando um recado sobre uma questão do culto aqui, para vocês terem uma ideia, né? Então, ele sempre com o grande zelo dele, né? Eu sentadinho ali, ele falando comigo. Mas isso é grande bênção, né? Pelo zelo, pela importância. Mas a ceia do Senhor é uma celebração da nossa igreja, né? Daqui a pouco nós estaremos celebrando por alguns minutinhos, que depois nós vamos ter EBD, inclusive, por isso eu vou ser bem breve aqui, para nós celebrarmos a ceia já do Senhor, mas a ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 34, são muitos versículos, eu não vou ler todos, vou ler alguns, mas se quiser acompanhar lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, que na verdade, as palavras aqui de Paulo, em 1 Coríntios 11, elas se repetem ou fazem menção a Jesus, lá em Mateus 26, a partir do versículo 17, quando Jesus, com seus apóstolos, ele faz a primeira ceia do Senhor, ele institui a ceia do Senhor, né? Com os apóstolos, ele estava celebrando naquele momento,
antes dele ser crucificado, antes o seu sacrifício, depois veio a ressurreição, mas Jesus naquele momento já nos ensina que nós teríamos que celebrar a ceia, lembrando dele, fazer em memória de mim. Memória de mim, o mim é o próprio Jesus. Então, é instituído lá em Mateus 26. E aqui em 1 Coríntios 11, na verdade, o apóstolo Paulo, ele repete as palavras de Jesus e ele dá alguns ensinamentos. Por qual motivo? Pelo motivo que havia algumas distorções, algumas coisas erradas na celebração da ceia do Senhor, lá na igreja de Corinto, né, nessa cidade grega. E alguns detalhes, não vai dar para a gente ler todos os textos, mas eu vou falar resumidamente para você entender, né? No versículo 17, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal de vocês, mais fazem mal do que bem. Olha só que, vamos dizer, que denúncia, ou que notícia forte. O apóstolo Paulo falar que as reuniões na igreja estavam fazendo mais mal do que bem para as pessoas. Olha só, isso não é brincadeira, né? Você imagina alguém falar assim: olha, você foi na igreja, foi pior, era melhor que você não tivesse vindo, né? Ter vindo no culto te fez mais mal espiritualmente do que bem. Era melhor você ter ficado na sua casa assistindo televisão do que ter vindo no culto. E era isso, essa gravidade que havia, reuniões que faziam mais mal do que bem. Por quê? Porque existiam vários pecados e vários erros entre os crentes de Corinto, várias situações que eles precisavam corrigir. Por isso que o apóstolo Paulo ele traz essa mensagem. Igreja é um local que, obviamente, tem que fazer mais bem do que mal. Na verdade, não tem que fazer mal, tem que fazer apenas bem espiritualmente. Igreja é um local para nós sermos abençoados. De repente, cada um tem seu contexto, eu conheço de alguns, de outros nem tanto, né? Mas todo mundo teve as suas dificuldades durante a semana. De repente, você tem dificuldades na família, no trabalho, na escola, no sentido espiritual, né? Então, de repente, certos locais onde fizeram muito bem espiritualmente. Foram provas para você, foram tentações, mas esse local de igreja de culto tem que fazer bem. Também o apóstolo Paulo diz, no versículo 18, no versículo 19, que havia divisões na igreja, né? O final do versículo 18 fala: há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. O apóstolo Paulo afirma, essa igreja de Corinto, essa igreja, havia divisões. Outra coisa que não pode haver, pelo contrário, a igreja tem que ser um lugar de comunhão, quanto mais a ceia. A igreja não é um local de divisões, até porque nós somos uma mesma família, família espiritual de Deus, Deus que nos uniu. Pense bem nisso, quem te uniu à igreja foi Deus. De repente, se não houvesse uma igreja, muitos de nós, de repente, não nos conheceríamos, né? Aqui alguns, entre as pessoas que estão aqui, alguns são parentes, são amigos em outros locais, né? Mas a maior parte aqui nós nos conhecemos graças a Jesus e graças a uma igreja, né? Tirando as exceções, de repente nós nem nos conheceríamos. Então a igreja tem que ser um lugar de união, né? Deus, por algum propósito, nos trouxe a essa igreja. Existem várias igrejas no mundo, né? Existe a igreja geral, que todos os cristãos, mas a Bíblia fala da igreja local, ou seja, nós somos uma igreja local, em Vila Diva. De repente, em algum momento da sua vida, você já foi de outra igreja, mas nesse momento, Deus nos trouxe para fazermos parte desta família Vila Diva, e é isso que nos interessa nesse momento. Então, havia divisões naquela igreja. E também, do versículo 20 ao 22, fala, na verdade, descreve que a festa era mais carnal do que espiritual. Ou seja, haviam coisas que não agradavam a Deus. Aqui até fala que as pessoas aqui, ó, versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, eles aqui, na verdade, a ceia do Senhor naquela época, além da ceia, eles tinham uma refeição antes, né? Eles tinham uma refeição da igreja toda. E nessa refeição havia brigas, havia dissensões, havia pessoas que tinham mais posses do que a outras e desprezavam aquelas que eram mais pobres. Eu como com a minha família, que eu tenho mais, você não vou te ajudar. Então havia divisão, havia carnalidade, não havia um espírito, é uma questão espiritual. Que a igreja, antes de tudo, ela é espiritual, embora nós não somos anjos, somos homens, né? Mas nós temos o Espírito Santo, então nós temos que buscar, deixar que Deus nos ajude, a igreja tem que ser algo espiritual. De repente você vai em vários locais durante a semana que já são carnais em si, carnais no sentido de não terem Deus, por obrigação, né? De repente você está num trabalho que não é
dominado por cristãos, por exemplo, né? Ou de repente a sua família não é dominada por cristãos. Mas a igreja, antes de tudo, tem que ser um local espiritual. Então havia correções que precisavam haver dentro da igreja para que ela pudesse celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como eu disse lá em Mateus 26, 17, foi instituída por Jesus. Jesus, ele vai colocar alguns motivos por que a igreja precisaria celebrar a ceia. A gente vê que faz mais de 2000 anos, né, historicamente falando, que a ceia é celebrada desde a época de Jesus até hoje, né? Passou vários contextos, várias histórias, até chegarmos nos dias atuais. Aí o apóstolo Paulo fala, ó, Jesus pediu para vocês celebrarem a ceia, mas qual é a forma, quais os princípios? Eu vou dizer aqui rapidamente quais os princípios, segundo a palavra de Deus. A ceia do Senhor é, antes de tudo, um memorial. Aí em 1 Coríntios 11, 24 e 25, 24, diz assim, eu vou ler a partir do 23 para nós entendermos bem. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, a primeira questão, é um memorial. Memorial é algo que você relembra, né? Essa até é a forma de nós entendermos teologicamente a Igreja Batista e várias igrejas evangélicas, que é um memorial. A gente não crê que necessariamente esse pão, em si, esse cálice é um pão milagroso, no sentido pão em si. O pão é um pão normal, mas nós consagramos a Deus, ou seja, o importante é o espiritual, não a questão do objeto em si. Mas a ceia é um memorial, ou seja, para você relembrar do sacrifício de Jesus em seu favor. Então, é um momento de você relembrar aquilo que Jesus fez na sua vida. E por que isso é importante? Porque as circunstâncias da vida, elas podem esfriar o nosso amor. Por isso que é importante você sempre relembrar daquilo que Jesus fez por você. De repente você fala, está falando de ceia de novo, eu sei que Jesus morreu para mim na cruz, eu estou há muitos anos na igreja, porque tem que relembrando, você tem que relembrar sempre, todos os dias. Porque esse mundo, ele pode fazer o nosso amor espiritual esfriar. Às vezes as provações, por um lado, ou até as coisas boas desse mundo, por um outro lado, podem esfriar o seu coração. Tem pessoas que se esfriam o seu coração por causa das dificuldades. Está difícil ser cristão, então vou desistir, eu não consigo ter ânimo porque passo por muitas provações. Por outro lado, tem pessoas que, de repente, a vida nesse mundo pode estar prosperando tanto que a pessoa também se esfria. Tem coisas mais importantes para fazer do que servir a Jesus, né? Vou passear, vou me divertir, vou curtir a minha vida, vou ganhar meu dinheiro, e deixa essa questão de servir a Jesus em segundo lugar. Então, o memorial serve para nós não esfriarmos o nosso amor. Não permita que as situações da vida. Então, memorial, ou seja, trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. Então, a cada dia, a cada momento. E a ceia do Senhor é o momento que a igreja, como um todo, ela lembra, nós relembramos daquilo que Jesus é em nosso favor. O objetivo não é ser uma coisa repetitiva. O objetivo, na verdade, é você sempre se renovar. Não é repetitiva no sentido religioso, sem sentido. Mas é para você se reanimar. Então, a ceia do Senhor, lembra que você faz parte da igreja de Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que Jesus te deu nova vida. Então, é um momento de memorial. Aproveite essa ceia para você relembrar o que Jesus fez e Ele faz pela sua vida sempre. Segunda questão, a ceia do Senhor nos lembra da unidade que existe no corpo de Cristo. Isso também é muito importante. Voltando um pouco lá em 1 Coríntios 10, versículo 17, 1 Coríntios 10, 17, diz assim, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ou seja, somos um só corpo e vamos participar de um único pão, de uma única ceia do Senhor. Segunda questão que a ceia nos lembra é da unidade. Unidade não significa que todo mundo é igual, mas que todos estamos unidos, todos formamos um só corpo. O objetivo da igreja é que a gente tenha unidade
tanto com as pessoas, quanto principalmente com Deus. Olha só, você tem que estar unido às pessoas, mas também a Deus, e principalmente a Deus. Porque igreja, pense assim, o objetivo não é principal que você tenha amizade com as pessoas, embora nós tenhamos amizades, né? Eu cresci em igreja, isso é um local que eu tenho amizades, é a igreja, né? Desde quando eu me conheço por gente, não existe outro local que eu, Ricardo, praticamente tenho mais amigos do que em igreja, né? Estou desde criança, né? Às vezes até o pastor Rodrigo um dia perguntou, quem é batizado há mais de 30 anos, né? Aí o Ricardo levanta a mão, puxa, o Ricardo, olha, ele com essa cara de novinho, mas quantos anos ele deve ter, né? Mas eu me batizei com 10 anos de idade, tá? Eu era bem criança mesmo, eu era da idade desses pessoal aqui do Ministério Infantil, né? Então comecei bem cedo e fiz muitas amizades no decorrer dos anos, né? Tem boa parte dos amigos que, durante os anos, eu tenho amigos que eram do Ministério Infantil comigo, que são amigos até hoje, né? E alguns são até pastores, olha que legal, né? Então, é um local de unidade, que você cria amizades. Mas a principal amizade da igreja é com Deus. Olha, pense bem nisso. Você pode ser amigo de pessoas, mas se você não for amigo de Deus, não adianta nada você fazer parte da igreja. Você poderia ter amigos em outros locais, no clube, no bairro, qualquer lugar. Então, a igreja é de unidade. Unidade com as pessoas, mas também unidade com Deus. Temos que ser uma igreja unida a Deus. Não tem como nós fazermos as coisas e não pensarmos em Deus. Então, Deus está presente. Então, unidade com os nossos irmãos, mas principalmente com Deus. Amém? A terceira mensagem da ceia é de esperança. 1 Coríntios 11, 26. Aqui diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a ceia nos traz esperança. Nós cremos que nós vamos celebrar a ceia até o dia que nós nos encontrarmos com Jesus. Seja Jesus voltando, seja na volta de Jesus, ou seja, se você falecer antes, se você for já para a vida eterna, nos céus. Mas a nossa esperança, quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando de Jesus e anunciando ao mundo. As pessoas entendem. Se de repente alguém que não é cristão ver a ceia e te perguntar, por que a ceia do Senhor? Você fala, a ceia do Senhor eu lembro de Jesus. Estou anunciando que eu tenho a minha fé em Jesus, até que Ele venha. Ou seja, enquanto a igreja estiver neste mundo, nós continuaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, que esse momento de ceia, na verdade, ele fortaleça a nossa esperança. Se você está sem esperanças hoje, deixa esse momento lembrar que você tem esperança. Aqui, o próprio Jesus, interessante, ele fala para os apóstolos, quando está celebrando a última ceia, olha, essa última ceia aqui, até o dia, na ceia perfeita nos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, um dia, falou para os apóstolos, um dia haverá uma ceia no céu. Essa é a esperança. Nossa ceia aqui é imperfeita, pois nós somos imperfeitos. Mas um dia estaremos pessoalmente, fisicamente com Jesus na eternidade, celebrando esse momento. Então é uma esperança que nós temos, que enche nosso coração. Quarta lição da ceia, a questão da obediência. Jesus, ele fala lá em Lucas 22, 19, fazer isso em memória de mim, né? Quando fala assim, é fazer. Ou seja, Jesus também, ele nos deu essa ordem. Para quem estuda teologia, acho que só o Murilo deve saber, né? Lá na Faculdade Teológica a gente ensina que representa, quais são as ordenanças, né? Até quando você vai se batizar, a gente ensina isso também, né? Ou seja, a ceia é uma ordenança, ou seja, algo que Jesus ordenou, antes de tudo. Se alguém perguntar, por que você celebra a ceia? Eu estou dando motivos, mas o motivo principal é que Jesus ordenou. Isso já seria um motivo suficiente. Tem outros, mas foi Jesus que pediu para nós fazermos isso. Sempre fazermos em memória de Jesus. A Bíblia não fala na questão de tempo, né? Tem que ser uma vez por mês, uma vez por ano. Nós temos o costume de uma vez por mês, né? Na verdade, nossa igreja, quem vai vir hoje, quem está aqui hoje, e vai vir à noite, não tem problema nenhum você tomar, inclusive 2 vezes no mesmo domingo, né? Você não precisa vir à noite, eu não posso, na hora da ceia à noite vou ficar sentado. Não, você pode tomar ceia à vontade também. A Bíblia não diz quantas vezes, mas é importante que você participe da ceia do Senhor. E, por último, a última lição que a ceia nos lembra é do amor de Jesus. Lá em Lucas 22, Jesus, ele ansiava comer da ceia com os discípulos. Ele mostrou o amor
que ele tinha pelos discípulos. Ele falou do sacrifício dele, que ele iria ressuscitar, mas ele mostrou amor naquele momento de ceia. Interessante que naquela ceia estava Judas Iscariotes, por exemplo, né? Jesus não excluiu Judas de participar. Ele até vai revelar, falar que Judas iria trair, mas não que Jesus expulsou. Jesus até indicou. Os discípulos não perceberam que Judas estava lá e ele iria trair ele. Mas não, Jesus não expulsou Judas da mesa de ceia, né? De repente alguém, eu vou expulsar Judas. Não, ele não expulsou ninguém. Mas ele demonstrou o amor. Então, o momento de ceia lembra do amor de Jesus por nós. Isso é uma das coisas muito importantes. Então, como vamos participar desse momento de ceia? Com os nossos corações preparados, né? Aqui em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Se existe, eu vou descendo aqui já, mas se existe uma coisa que nós temos que fazer, não é mutualidade, mas temos que fazer pensando em nós mesmos, conforme aqui 1 Coríntios 11, 28, é nos examinar. Os irmãos estão participando das classes da IBD, e nós temos um tema uns aos outros, interessante, uns aos outros. Mas de repente, apenas essa questão aqui em 1 Coríntios 11, 28, de examinar, não se refere uns aos outros. Porque a Bíblia diz que você tem que amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, mas uma coisa que a Bíblia não diz é que nós devemos nos examinar uns aos outros. Na ceia vou examinar o meu irmão. Essa coisa individualista, porque aqui diz, nós temos que, 11, 28, examine-se cada um a si mesmo. Então, o momento de ceia, a forma de você estar preparado, pense na sua vida, nesse momento. Eu sei que tem pessoas sua família, que você ama, mas agora pense em você. Tá? Não precisa, nesse momento, é a sua vida espiritual, não é da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, do seu irmão, é a sua vida espiritual. Então, examine-se o homem a si mesmo. Tudo isso que eu falei sobre comunhão, sobre amor, todas essas verdades que eu citei aqui, sobre a questão da obediência, mas como nós, então, vamos participar? Examine-se você mesmo, veja como está a sua comunhão com o Senhor nessa manhã, tá bom, irmãos? Então, tenha esse espírito no seu coração. Eu gostaria já de estar até pedindo para os irmãos que vão participar da ceia. Você que é salvo por Jesus Cristo, batizado nas águas, você pode ficar de pé nesse momento. Você vai estar recebendo dos nossos irmãos que estão nos ajudando nessa manhã. Examine-se você mesmo, mas o examinar no sentido, peça perdão a Deus, né? Não estou falando assim, olha, eu fiz algo errado essa semana, então não vou participar da ceia. Não é nesse sentido, irmãos. É no sentido de você se examinar, mas pedir perdão para Jesus essa manhã. Então os irmãos estarão entregando para você. Assim que você receber, você pode estar se assentando enquanto nós cantamos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
irmãos. Então, esse é um momento muito importante, já tudo aquilo que eu citei, mas aproveite para relembrar daquilo que Jesus é na sua vida. Memorial é isso, para reforçar a sua mente. Sei que você sabe que você tem Jesus, mas renove, não deixe o seu amor esfriar essa manhã. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos estar agora pedindo para a nossa irmã Adriana, estará orando, agradecendo por esse momento. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor, e nós te pedimos nesse momento que o Senhor perdoe as nossas falhas, ó Pai, nossas omissões, nossos pecados, Senhor, e que, em nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, Deus, para que nós possamos, ó Pai, enquanto aqui estivermos, ó Pai, em união, podemos celebrar esse momento, ó Pai, para que nós possamos, em todo momento, lembrar do Seu sacrifício e da esperança, Senhor, da eternidade contigo, Pai, e que, em nome de Jesus, nós possamos fazer esse momento até que o Senhor venha. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Nós te agradecemos em nome do santo do Teu Filho Jesus. Amém. Todos receberam o pão e o cálice? Então, lembrando da morte de Jesus, não deixando o seu amor esfriar, comamos todos do pão. Da mesma forma, vamos tomar também do cálice. Lembrando do corpo de Jesus e do sangue de Jesus em nosso favor. Não deixe seu amor esfriar. Esse mundo tem muitas circunstâncias que podem tentar te esfriar, mas lembre disso. Falei várias coisas, mas Deus colocou no meu coração isso. Não deixe o seu amor esfriar. Amém? Vamos poder sentar. Vamos poder sentar. Vou chamar algumas famílias agora que estão recebendo nosso pão da ceia, né? São 2 famílias agora de manhã, mais 2 à noite. Vou chamar o irmão Cláudio e a irmã Vilma. Você mesmo, Cláudio. Cláudia, Vilma. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. E também vou chamar a vir aqui na frente o Diogo e a Tati. Podem vir aqui, Diogo. É surpresa, irmãos. Eles me falaram, nossa, é nós. Nós não estamos anunciando assim antecipadamente. Nós não estamos anunciando assim antecipadamente, cerimonial, vamos marcar. Não, que é o amor de Deus é assim. Opa, eu ia levar o pão para casa, tá vendo? Levar o pão para casa. Está aqui. Olha só. Tem outros 2 pães, mas é para a noite, tá, pessoal? Fiquem aí. De repente alguém está pensando, mas... Bem, e como é surpresa, vai saber, né? Você vai vir à noite, nem eu sei quem é, tá bom? Mas eu também não sei quem vai, mas alguém vai receber, tá bom? Pode falar, irmão. Esse pão aqui, ele é bem-vindo, em nome de Jesus. O meu esposo, ele já faz tempo que está com vontade de comer esse pão. E ele falando assim, nossa, nunca chega a nossa vez, nunca chega, né? E ele falou assim, nossa, será que eu não vou comer desse pão? Eu falei assim, olha aqui, glória a Deus, aleluia. Amém. Salva de palmas para Jesus, amém. Tá vendo? Só Deus vai te ouvir em algum momento, né? O tempo não pertence a mim, pertence a Deus. Mas o tempo aconteceu. Mas uma coisa simbólica, mas isso mostra a nossa comunhão, né? Até a espontaneidade de ficar marcando, que é uma família, né? A gente pode escolher, todos são igualmente importantes. Então, no momento, Deus tocou no coração do pastor, da Juliana, vamos chamar essas pessoas hoje, né? Foi decidido aqui, tá bom, pessoal? Mas fique na fé que o seu dia vai chegar também. Não é brincadeira, mas é uma realidade. Nós vamos agradecer por esse primeiro momento, então, de ceia do Senhor. Nós teremos hoje EBD, né? Terminei aqui bem cedo, mas teremos EBD normalmente. Classe de adultos, que é o Murilo, que vai dar aula hoje. A classe dos líderes é o Ricardo. E teremos a classe de adolescentes. Teremos as classes normalmente. Então, gostaria que você, se possível, permaneça para nós continuarmos crescendo na graça de Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos estar orando, encerrando esse primeiro momento de ceia do Senhor. Agradeço aos visitantes, ao irmão lá que está nos visitando, lá atrás,
Agradeço aos visitantes, que vocês realmente possam ter se sentido bem em nosso meio e voltem sempre que possível voltem. E nos vemos à noite também. À noite temos outra celebração, também com a ceia do Senhor. Vamos orar agradecendo por esse momento. Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar em comunhão com os meus irmãos essa manhã, de coração. Também quero que o Senhor abençoe a vida do Cláudio, da Vilma, do Diogo e da Tati, que são, como todas as famílias especiais para nós aqui em Vila Diva, da nossa grande família, Jesus. Te agradecemos de coração por todos que estão presentes essa manhã. Eu peço que tudo aquilo que nós meditamos sobre a ceia do Senhor fique em nosso coração, mas principalmente, Deus, que nós tenhamos sempre na memória aquilo que Deus fez e faz por nós a cada dia, Deus, que o nosso amor jamais venha esfriar, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui que participaram desse culto, cada um dos meus irmãos, Deus. Ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um abundantemente, que a graça de Deus seja sobre o lar e a família de cada um, dando um domingo e uma semana abençoada a cada um dos meus irmãos. Levante suas mãos. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, dê uma salva de palmas. Vá com Deus e temos aí daqui a pouquinho.